Bom, para nossa investigação de hoje, pensemos na seguinte cena. Nós estamos a 100 quilômetros por hora na rodovia, o rádio está tocando aquela nossa música favorita, o painel do carro emite um aviso sonoro sobre o combustível Um cenário bem comum. e, para completar, o celular está solto no banco do passageiro, vibrando sem parar com mensagens urgentes de trabalho. Aquela receita clássica para o caos, né? Exatamente. Só que a sensação que nós temos, puramente instintiva, é a de domínio total da situação. Acreditamos piamente que estamos processando todos esses estímulos ao mesmo tempo. Afinal, a gente consegue pensar na resposta da mensagem, cantarolar a música e ainda manter o carro na pista. Pelo menos é o que a gente acha que está fazendo. Pois é. E a nossa análise aprofundada de hoje vai mergulhar na neurociência, nas teorias da carga cognitiva e na psicologia da atenção para trazer uma notícia que é um tanto incômoda. O cérebro humano nunca fez várias coisas complexas ao mesmo tempo. Nunca fez. Ele apenas cria uma ilusão muito magistral de que fez. E olha, é uma ilusão extremamente poderosa. Quando analisamos o que chamamos popularmente de atenção, percebemos que não é como um feixe de luz único. Não dá simplesmente para alargar esse foco e iluminar o palco inteiro de uma vez. Entendi. Então não é uma lanterna que a gente só abre o foco. Nem um pouco. Na neurobiologia, a atenção é um termo guarda-chuva, sabe? Ele engloba uma série de processos neurais que são altamente custosos e, o mais importante aqui, eles são processos limitados. Priorizar o que ouvimos, focar na estrada à frente, decidir o que ignorar, tudo isso exige glicose e oxigênio das nossas redes neurais, principalmente nas regiões frontais e parietais do cérebro. Então, a ideia de que nós podemos processar duas tarefas densas de forma perfeitamente paralela, isso é uma violação da nossa própria biologia. Mas, peraí, a sensação contraria a biologia, então? Porque a multitarefa parece incrivelmente real no nosso dia a dia. Sim, ela parece. Daquela sensação contínua, quase viciante, de que estamos sendo absurdamente produtivos. Como se a gente estivesse resolvendo vários problemas com uma cajadada só. Se essa sensação é tão palpável, por que ela é enganosa? O que está acontecendo dentro da nossa cabeça quando tentamos, sei lá, ler um e-mail e ouvir alguém falar na mesma sala? Bom, o que realmente está acontecendo ali é o que a literatura científica chama de alternância de tarefas, ou task switching em inglês. Alternância. Então não é simultâneo. De jeito nenhum. O cérebro não tem capacidade de processamento paralelo para absolutamente nada que exija esforço consciente. Então, o que ele faz para sobreviver a essa demanda irreal que a gente impõe? Ele alterna. Ele fica pulando de um lado para o outro. Isso. Ele desliga a compreensão do e-mail por 1 milissegundo. Aí ele liga o processamento auditivo para captar a fala da pessoa. Depois desliga a audição e volta para a leitura. Nossa. E ele faz isso de uma forma tão frenética, mas tão microscópica, que a nossa consciência acaba juntando esses fragmentos e aí cria essa ilusão reconfortante de que tudo aconteceu ao mesmo tempo. Vamos tentar visualizar isso fora da biologia, para ver se eu peguei a ideia. Podemos pensar na nossa mente como um computador um pouco mais antigo, daquele tipo que tinha apenas um único processador central e aquela ventoinha super barulhenta. Adoro essa analogia. Então, se a gente tentar rodar 2 programas pesados de edição de vídeo nele, o processador não executa as duas tarefas no mesmo exato momento, certo? Exatamente. A máquina alterna tão depressa entre o programa A e o programa B que na tela do monitor parece que o movimento é fluido. Sim, mas lá nas engrenagens ocultas, a máquina está sendo forçada a congelar um processo, salvar o estado atual dele, carregar as informações do outro, executar um pouquinho, congelar de novo e repetir o ciclo sem parar. É perfeito. A imagem do computador antigo lutando para não travar é excelente. Mas, no nosso caso, tem um agravante. O nosso cérebro tem um gerente físico para tentar organizar essa bagunça toda. Um gerente. Como assim, Evelyn? O pesquisador Michael Posner modelou isso muito bem. Ele descreve a nossa rede de atenção executiva. Atenção executiva? Isso, existe uma área específica no cérebro chamada córtex cingulado anterior. Ela atua quase como um segurança na porta de uma boate superlotada. Ah, o cara que barra a entrada. O próprio.
Quando múltiplos estímulos entram em conflito e começam a brigar por atenção, é essa estrutura que barra um deles e permite a entrada do outro. Certo. Esse sistema toma uma decisão muito rigorosa sobre o que entra no nosso foco consciente e o que vai ficar lá fora aguardando na fila. Mas espera um pouco. Se a atenção tem esse segurança controlando a entrada, por que ele simplesmente não divide o espaço lá dentro? Como assim? Não seria mais inteligente o cérebro apenas destinar metade da energia mental para ler o e-mail e a outra metade para ouvir a conversa? Fazer as duas coisas, só que um pouquinho mais devagar? A nossa intuição nos leva a crer que sim, seria ótimo. Mas a arquitetura de processamento não permite abrir torneiras menores, sabe? É tudo ou nada. Basicamente. É aqui que entra a teoria da capacidade central limitada de pesquisadores como o Daniel Kahneman. Existe um volume fixo e muito restrito de recursos de atenção num dado momento. Certo. E quando forçamos a barra? Quando forçamos o sistema a lidar com dois fluxos densos, não ocorre uma divisão harmoniosa. Ocorre um gargalo. É como tentar passar dois caminhões muito largos de uma vez só por um túnel de faixa única. Vai dar um acidente. Um deles, inevitavelmente, precisa frear, dar ré e esperar o outro passar. Não tem espaço cognitivo suficiente para sustentar a análise profunda de duas coisas ao mesmo tempo. Entendi. Então, cada vez que esse túnel cognitivo é bloqueado, acontece um pequeno engavetamento mental. Uma ótima forma de colocar. E é aí que chegamos ao custo invisível dessa operação toda. O pedágio, digamos assim. Sim, cada vez que o córtex cingulado anterior troca a nossa atenção de alvo, existe um custo, um pequeno atraso biológico, um esforço extra absurdo para retomar a linha de raciocínio original. Fora a perda de precisão e de contexto, né? Porque a gente esquece onde estava. Com certeza. Isoladamente, no calor do momento, parece insignificante. A pessoa acha que dar uma olhadinha rápida de 3 segundos no celular não vai afetar a redação de um relatório super importante. Mas afeta. Totalmente. Quando somamos essas microinterrupções ao longo de horas de trabalho, o desempenho da pessoa é simplesmente destruído. Destruído mesmo. Destruído. E tem uma explicação mecânica e fisiológica para isso. Lá em 1931, um pesquisador chamado Telford mapeou o que ficou conhecido como período refratário psicológico. Período refratário psicológico. Nome complexo. O que seria isso na prática? Pensemos nisso como o tempo de recarga de uma câmera fotográfica bem antiga. Ah, daquelas que precisavam de um tempinho para o flash carregar de novo? Isso mesmo. Quando os nossos neurônios processam o estímulo A, eles disparam eletricamente e liberam neurotransmissores. Ok. Para processar o estímulo B logo em seguida, as sinapses precisam de um tempo que é ínfimo, mas mensurável, para limpar esses compostos químicos e se reconfigurarem. Entendi. Dá uma zerada no sistema. O sistema nervoso entra nessa fase refratária. Ele fica literalmente incapacitado de processar uma nova informação naquele exato milissegundo. Então, o gargalo não é só uma questão mental, é um limite da própria química do cérebro. Mas eu preciso levantar uma objeção prática aqui. Como é que a gente explica os comportamentos automáticos? Excelente ponto. Por exemplo, uma pessoa pode caminhar pelo parque, desviar das árvores, mastigar um chiclete e ainda manter uma conversa profunda com um amigo, e faz tudo isso simultaneamente. Ninguém para de andar no meio da rua para poder pronunciar uma frase mais complexa. Claro que não. E essa distinção é fundamental. A nossa biologia permite a simultaneidade, sim, mas apenas quando as tarefas não competem pelos mesmos recursos. Como assim mesmos recursos? Tarefas motoras superaprendidas, tipo caminhar ou mastigar, foram tão consolidadas ao longo da vida que elas não passam mais pelo gargalo da atenção consciente. Elas rodam no piloto automático. Ah, então vão para outra área do cérebro? Isso. São processadas por áreas como os gânglios da base e o cerebelo. Na teoria da carga cognitiva, a gente diz que essas ações têm uma carga intrínseca praticamente nula para um adulto. Não gasta o combustível da atenção. Exato. O problema, e essa limitação severa de que estamos falando hoje, aplica-se inteiramente ao esforço cognitivo consciente.
Refere-se à nossa memória de trabalho. A memória de trabalho. Aquela área temporária onde a gente segura a informação só o tempo suficiente para usar, certo? Precisamente. E o pesquisador John Sweller demonstrou que essa memória de trabalho é assustadoramente frágil. Ela consegue reter apenas algo em torno de 7 itens de informação por vez, podendo variar um pouquinho para mais ou para menos. Só 7 itens? É muito pouco. Muito pouco. Então, quando alternamos entre tentar montar uma planilha financeira super complexa e ficar lendo as mensagens num grupo de família, nós estamos forçando o cérebro a varrer e esvaziar essa pequena área de trabalho inteira para depois preenchê-la com dados completamente novos. Caramba, trocar de contexto exige desmontar e reconstruir as peças do raciocínio repetidas vezes. Incessantemente. E a energia gasta nisso, na forma de glicose consumida pelo cérebro, é monumental. O que ajuda a entender por que tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo deixa todo mundo tão exausto fisicamente no final do dia. Não estamos apenas quebrando o raciocínio, nós estamos queimando combustível cerebral à toa. Pura perda de energia. E o impacto prático disso parece irrefutável, né? Pelo que vimos nos estudos, pessoas que trabalham ou estudam operando em modo multitarefa cometem mais erros básicos, levam significativamente mais tempo para concluir qualquer projeto e retêm uma fração muito menor da informação original. Sem dúvida. E sabe qual é o detalhe mais irônico de toda essa literatura científica? Qual? Aquelas pessoas que mais praticam a multitarefa e que se orgulham profundamente disso são, via de regra, as que apresentam os piores desempenhos nos testes de atenção. Elas sofrem de uma gigantesca ilusão de competência. Eu fiquei chocado com isso. A pessoa acha que está arrasando, mas na verdade está fazendo tudo pela metade. E eu diria que essa ilusão atinge o ápice da clareza e do perigo quando olhamos para as pesquisas sobre direção e uso de celular. Com certeza. Esse é o exemplo mais gritante. Estudos incansáveis já provaram que o motorista falando ao telefone, totalmente focado na conversa, apresenta uma deterioração massiva nas habilidades no trânsito. O tempo de reação despenca. Despenca. A pessoa freia muito mais tarde, não repara em sinais fechados e acaba saindo da própria faixa de forma super perigosa. E tem uma descoberta que choca muita gente. A questão do viva voz. Isso. Usar fones de ouvido, o rádio do carro ou o sistema de viva voz não diminui o risco em absolutamente nada em comparação com segurar o aparelho na mão. Porque a falha nunca esteve na mão ocupada. A restrição não é ortopédica, ela é puramente de processamento de informação. Exatamente. O gargalo se encontra no sistema executivo do cérebro. Para compreender a nuance emocional do que a pessoa do outro lado da linha está dizendo, o cérebro recruta tanta energia da memória de trabalho que ele literalmente rouba recursos do córtex visual. Rouba a visão? Sim, ocorre o que a gente chama de cegueira por desatenção. Os olhos continuam abertos, estão lá focados no para-brisa recebendo fótons de luz normalmente, mas o cérebro simplesmente deixa de renderizar os objetos periféricos para poder economizar poder de processamento. É assustador pensar nisso, e não adianta argumentar que conversar com um passageiro no banco do lado é a mesma coisa que falar no telefone. De jeito nenhum. A dinâmica é totalmente diferente. Claro, porque o passageiro acaba sendo um copiloto involuntário do ambiente. Se um caminhão corta a frente do carro bruscamente, o passageiro vê o perigo, toma um susto e instintivamente para de falar. Ele alivia a carga cognitiva do motorista. Perfeito. Já a pessoa do outro lado da linha telefônica está totalmente alheia ao trânsito. Ela vai continuar exigindo atenção justamente no momento mais crítico. Faz todo sentido. E isso nos empurra para uma discussão interessante sobre os diferentes tipos de carga cognitiva envolvidos no nosso dia a dia. Sim, a teoria divide o nosso esforço mental em 3 frentes principais. Tem a carga intrínseca, que é a dificuldade natural da própria tarefa. Tem a carga pertinente, que é aquele esforço produtivo e valioso, gasto para aprender, para conectar ideias e construir esquemas mentais. Ok, essas duas parecem ok. E, por fim, tem a carga extrínseca. E essa sim é a grande vilã da história. A carga extrínseca. É o esforço totalmente desperdiçado tentando entender informações desorganizadas ou lidar com distrações. Entendi. Então, em vez de usar nosso combustível mental com a carga pertinente, que seria reter informação importante de fato,
Nós gastamos tudo tentando gerenciar o caos ao redor. Gerenciar o caos, exatamente. Quando a gente tenta ler um artigo, mas a cada parágrafo precisa decidir se silencia o celular, se atende, se olha a notificação, nós elevamos essa carga extrínseca a níveis insustentáveis. O cérebro gasta mais energia organizando a fila na porta da boate do que efetivamente aproveitando a música lá dentro. Bela analogia. E o resultado prático disso é apenas uma falsa sensação de produtividade. Parece que estamos dominando o mundo de forma acelerada, mas na verdade estamos apenas fragmentando a nossa capacidade atencional. E uma atenção fragmentada, por definição orgânica, é uma atenção superficial. Ela é mais fraca. E se extrapolarmos esse conceito para o ambiente moderno em que operamos hoje, o cenário se torna ainda mais crítico, sabe? Com certeza. As interfaces dos nossos aplicativos e sistemas não foram criadas para respeitar o nosso córtex pré-frontal e a nossa atenção endógena, que é aquela atenção que nós direcionamos de forma voluntária e focada, por vontade própria. Elas foram desenhadas para nos distrair. As plataformas foram predatoriamente desenhadas para explorar uma fraqueza evolutiva nossa, utilizando o que a gente chama de mapas de saliência visual. Exato. Não estamos lutando contra uma simples falta de disciplina. Estamos lutando contra milhões de anos da nossa própria evolução. Notificações explodindo na tela, aqueles selos com números vermelhos brilhantes, feeds que rolam infinitamente. Tudo brilhando e piscando. Vídeos curtos que mudam de cenário a cada 5 segundos e mensagens que vibram no bolso o tempo todo. Tudo isso é engenharia comportamental construída com o propósito singular de disputar a nossa atenção e forçar o nosso cérebro a alternar tarefas sem parar. E funciona tão bem porque os nossos ancestrais precisavam de um mecanismo de sobrevivência que capturasse o foco de imediato. Faz sentido. Na selva não dava para ficar desatento. Qualquer movimento repentino ou contraste forte na visão periférica podia significar um predador oculto nas folhagens. Então o cérebro desenvolveu o que a neurociência classifica como orientação exógena. Orientação exógena, então vem de fora para dentro. Isso. É um sinal externo potente o suficiente para sequestrar nossa atenção de baixo para cima, ignorando totalmente o que estávamos focados em fazer. O problema é que hoje nós não caminhamos mais pela savana tentando avistar predadores, né? Pois é, o leão hoje é outra coisa. O arbusto balançando se transformou no banner luminoso piscando no canto do monitor do computador. O instinto de alerta máximo é acionado dezenas, centenas de vezes durante um dia comum de trabalho. Isso nos leva a uma questão bem perturbadora. E quanto ao longo prazo? Porque uma coisa é ter um dia improdutivo e caótico e terminar exausto. O cérebro descansa, dorme e amanhã é outro dia. Mas nós estamos mergulhados nesse ecossistema frenético há mais de uma década. E o cenário só se intensifica. É uma maratona de distrações. Com o tempo, essa alternância crônica muda algo na nossa biologia estrutural. Existe um risco para a própria capacidade fisiológica de manter o foco quando realmente precisamos dele, como, sei lá, ao ler o contrato complexo de uma casa ou prestar atenção de verdade num parente que precisa de ajuda. Sim, o risco é muito real. A plasticidade do nosso sistema nervoso é uma faca de dois gumes. O cérebro se adapta fisicamente aos estímulos que ele mais recebe. Ele molda de acordo com o uso. Exato. E os estudos de neuroimagem com indivíduos classificados como multitarefas de mídias pesadas, que são aquelas pessoas que consomem várias telas e fluxos de informação por horas a fio, revelam alterações funcionais bem preocupantes. O que eles descobriram nas imagens? Esses indivíduos começam a exibir menor eficiência na rede de controle atencional quando eles são colocados dentro de uma máquina de ressonância magnética e solicitados a manter o foco numa tarefa contínua, longa e um pouco tediosa. O córtex pré-frontal deles demonstra uma ativação significativamente menor. Menor do que nas outras pessoas. Bem menor do que a de pessoas que raramente dividem sua atenção. Em suma, o circuito neural responsável por sustentar a atenção acaba atrofiando por falta de uso profundo. Caramba. E aqui nós acabamos sendo engolidos pela armadilha perfeita de um ciclo vicioso impressionante. Quanto mais o nosso cérebro é treinado e habituado a alternar entre abas, telas e conversas, mais insuportavelmente difícil se torna manter o foco em uma única coisa. O tédio se torna fisicamente desconfortável. Chega da agonia na pessoa.
E quanto mais difícil fica sustentar a atenção num livro silencioso ou numa tarefa árdua, mais dependemos desesperadamente da multitarefa para sentir aquele pico rápido de estimulação e de dopamina. A mente passa a rejeitar o silêncio atencional. E esse loop comportamental cobra um preço altíssimo. Ele gera fenômenos colaterais como a amnésia digital ou o famoso efeito Google. Efeito Google, o que é exatamente? Bom, para transformar uma experiência ou um texto em uma memória de longo prazo, nós precisamos daquele esforço da carga pertinente que eu mencionei antes. O nosso hipocampo precisa de tempo e de foco ininterrupto para codificar e consolidar a informação. O que não acontece na multitarefa. De forma alguma. Como não sustentamos mais um foco profundo, a codificação falha antes mesmo de começar. Nós nos tornamos incapazes de memorizar dados simples. E isso nos empurra para uma dependência absoluta das ferramentas digitais. A gente tenta lembrar de algo e já corre para pesquisar de novo. A gente meio que terceiriza a memória para o celular. Nós terceirizamos o trabalho cognitivo pesado para a nuvem. Ao fazermos isso, aliviamos o esforço momentâneo, mas enfraquecemos radicalmente os circuitos do raciocínio analítico. Então, a grande questão, se colocarmos todas as cartas na mesa, não gira mais em torno de ferramentas de produtividade. Não se trata de como fazer mais tarefas em menos tempo usando os aplicativos certos. A pergunta sofre uma inversão total. Uma inversão existencial, quase. A questão passa a ser de autonomia orgânica. Nós estamos no controle consciente da nossa própria atenção, usando a nossa vontade endógena, definindo objetivos e executando. Ou será que estamos vivendo num estado crônico de reação constante aos estímulos exógenos, sendo puxados como marionetes a cada apito que o mundo emite? Olha, essa reflexão atinge o coração da nossa investigação de hoje. Em uma sociedade hiperconectada, que tem o costume de romantizar a multitarefa, a maior perda invisível não são só as horas desperdiçadas ou os e-mails com erros de digitação. Isso seria o de menos. O que nós perdemos dia após dia é a nossa agência cognitiva. A atenção talvez seja o recurso biológico mais escasso e valioso que possuímos. Ter a capacidade intrínseca de decidir, por pura força de vontade e clareza mental, onde investir a energia limitada da nossa mente, isso é a própria definição de livre-arbítrio cognitivo. É o poder de escolha real. Sim. E quando o ambiente e os nossos próprios hábitos nos forçam a pular incessantemente de um galho para o outro, nós basicamente entregamos o domínio do nosso pensamento para os desenvolvedores das plataformas. Observando tudo isso, fica a sensação de que, talvez, o nosso maior erro diante desse frenesi todo da vida moderna não seja apenas tentar dar conta de várias coisas ao mesmo tempo. A pior parte é acreditar intimamente que isso funciona. Acreditar na ilusão. Porque a nossa ânsia de tentar estar simultaneamente em todos os lugares, de consumir todo o conteúdo possível, de responder a todas as demandas instantaneamente, nós acabamos pagando um preço bem sombrio. A nossa mente fracionada ao limite acaba não estando totalmente em lugar nenhum. Uma presença ausente o tempo todo. E para ancorar essa ideia nas realidades da neuroplasticidade que discutíamos, existe um estudo icônico que serve como um aviso muito sério sobre as consequências dessa terceirização do pensamento. Ah, o estudo de Londres, certo? Isso. Em Londres, antes da era dos aplicativos de rotas e do GPS no celular, os aspirantes a taxistas passavam anos estudando as milhares de ruas da cidade. Era um processo brutal de memorização profunda conhecido como The Knowledge. Eles tinham que ter o mapa inteiro na cabeça? Inteiro. E varreduras cerebrais comprovaram que após esse treinamento intenso, a região do hipocampo, ligada à navegação espacial desses motoristas, simplesmente crescia. Ela se tornava fisicamente maior e mais densa do que no restante da população em geral. Caramba, o cérebro mudava de tamanho mesmo. Mudava. E anos mais tarde, os pesquisadores descobriram algo incrível. Esse volume neural extra funcionava como uma barreira física formidável contra o desenvolvimento da demência na velhice. Era um verdadeiro escudo cognitivo gerado por anos de foco singular ininterrupto. Que fantástico. Mas aí a tecnologia entrou na jogada. Pois é.
Quando os motoristas passaram a depender totalmente da voz sintetizada do GPS para guiar cada curva que eles faziam, a neurociência notou que essa vantagem começou a desaparecer. Foi perdida. Ele literalmente encolhe e atrofia o que não é usado constantemente. Isso deixa um pensamento provocativo bem pesado para encerrar a nossa análise. Muito pesado. Se nós continuarmos fragmentando a nossa atenção com esse mito da multitarefa e, simultaneamente, terceirizarmos todo o trabalho de foco profundo e de resolução de problemas complexos para as inteligências artificiais, o que vai acontecer com a densidade estrutural e a capacidade crítica da próxima geração de cérebros humanos? É uma pergunta que a ciência ainda vai ter que responder. Fica essa reflexão um tanto quanto perturbadora para acompanharmos nos próximos anos.